Bom, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e ela é causada por um micro-organismo que é muito transmissível nas relações sexuais. Ela é mais transmissível que infecções como o HIV e a hepatite B, por exemplo, e pode ser adquirida tanto pelo contato oral quanto pela relação sexual vaginal ou anal. O micro-organismo responsável pela sífilis é chamado de Treponema pallidum. Ele é um micro-organismo de difícil cultivo e a gente usa para diagnóstico métodos sorológicos. A gente tenta fazer o diagnóstico através de sorologia. A sífilis existem várias apresentações e muitos pacientes são inclusive assintomáticos. Quando a pessoa entra em contato com o Treponema pallidum, entre 2 e 3 semanas depois, ela pode apresentar uma lesão inicial que é chamada de cancro duro, que é uma ferida indolor, que pode aparecer no pênis, ou na língua, ou na vagina, e muitas vezes essa ferida resolve espontaneamente, então o paciente não chega nem a procurar o médico. Nessa primeira fase, não há sintomas, exceto a presença da lesão. Nas mulheres, inclusive, pode ser interna, a lesão passa despercebida. Depois de 2 a 3 meses, pode ter uma segunda fase, que é chamada de sífilis secundária, e nessa segunda fase, a apresentação mais comum são febre ou manchas na pele. E nessa fase é que a gente costuma pegar vários pacientes e faz o diagnóstico. Mas a grande maioria dos casos estão em fases que a gente chama de fases latentes, que são as fases assintomáticas, onde o paciente é um portador do treponema, mas ele não manifesta nenhum sintoma da doença, embora continue transmitindo a doença. Se não tratada, a médio e longo prazo, podem ocorrer alterações importantes, como afecção do sistema nervoso central, demência e outras alterações das sífilis tardias não tratadas. O tratamento é relativamente simples e o tipo de tratamento vai ser dependendo da fase em que esse paciente se encontra e o tipo de apresentação. Então, para a apresentação no sistema nervoso central, a gente usa ou penicilina cristalina, que atualmente está em falta no nosso país, ou ceftriaxone, são os 2 tipos de tratamento mais indicados, que são antibióticos. E para as outras fases, a gente usa a penicilina benzatina, que é uma injeção de penicilina injetável, um medicamento muito comum, de baixo custo. Sífilis é uma doença facilmente tratável, com altos índices de cura. O que precisa ser feito é o diagnóstico. Então, existem vários exames que podem ser utilizados, pelo menos 8 ou 9 exames diferentes. O que atualmente a gente utiliza no laboratório é uma metodologia que se chama triagem reversa. A gente faz um primeiro exame, que é um teste específico para o Treponema pallidum, para ver se o paciente já teve contato com o treponema. Quando esse teste vem negativo, significa que o paciente nunca teve contato e não precisa de exames adicionais. Se o paciente já teve contato e esse exame vai vir positivo, a gente repete, faz um segundo exame, que é o exame de VDRL, que é uma outra sorologia para estimar a atividade da doença, para ver se esse paciente teve contato, já foi curado ou tratado, ou para ver se ele ainda tem atividade da doença. Esse segundo exame VDRL é utilizado para monitorar o tratamento e é o que deve ser pedido no acompanhamento do paciente. A prevenção as práticas de sexo seguro, elas diminuem bastante a transmissão, mas como eu disse, sífilis é muito transmissível, inclusive com contato oral, e dificilmente as pessoas têm um relacionamento com preservativo em todas as suas fases. Então, além do sexo seguro, é preciso identificar adequadamente os portadores e tratar, principalmente em casais. É importante tratar os 2 parceiros, porque se um trata e o outro não trata, essa doença fica transmitindo de um para o outro e a gente não consegue a cura. A sífilis é uma doença muito importante nas grávidas, porque a sífilis congênita, que é a sífilis que afeta o bebê, pode causar várias anormalidades. Anormalidades ósseas, anormalidades neurológicas, então o feto pode nascer com complicações por causa da sífilis. Por isso é muito importante durante o pré-natal identificar essas gestantes que são portadoras, tratar elas durante a gestação para que elas cheguem adequadamente tratadas e não transmitam a sífilis para o recém-nascido. Epidemiologicamente falando, a sífilis é uma doença muito importante. Não só nos últimos 2 ou 3 anos, mas já de 5 a 10 anos para cá, a gente vem notando um aumento muito expressivo, não é um aumento pequeno, dos casos de sífilis.
em todas as classes sociais e todas as regiões do país. O Brasil experimentou mais de 1000% de aumento dos casos de sífilis nos últimos anos. No mundo inteiro, a gente notou, nos Estados Unidos tem aumento, mas não dessa grandeza. Isso aconteceu basicamente pela diminuição da proteção, talvez porque o HIV é uma doença agora mais controlada e as pessoas diminuíram muito as práticas de sexo seguro. Talvez tenham outros motivos, seja multifatorial, mas eu acredito que esse seja o principal fator.